Olá, esse é mais um episódio do podcast Conexão Daniela. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje, né? Para quem já nos segue, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela confiança. Para quem está chegando agora, vocês não vão se arrepender desse conteúdo que vocês vão estar aprendendo hoje, porque isso é aprendizado e com certeza vocês vão passar a acompanhar todos os outros conteúdos que vão vir aí pela frente, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Para quem não nos segue, olha, ative o sininho, se inscreva no canal, indique para um amigo. Gente, coisa boa tem que ser passada para frente. Não é só notícia ruim, igual a gente fica vendo na mídia aí, não. A gente tem que engrandecer, sabe? O que é bom também tem que ser reproduzido. Eu estava pensando ontem, eu estava programando conteúdo aqui para esse podcast, e eu vi lá, esse é o 12º episódio. A gente começou dia 29 de janeiro. Eu estava gaguejando lá atrás, você sabe? Tá uma coisa horrorosa, né? A Cristal, muito querida, beijo, Cristal, ela se dispôs a vir aqui me entrevistar. E eu falei do propósito do podcast, tudo. A gente estava até conversando aqui com a convidada nesse momento. E assim, o podcast veio para me trazer uma nova opção de trabalho, claro, mas para mostrar aquilo que é bem a minha cara, né? Que é sempre me conectar com outras pessoas. No consultório eu falo muito e tudo, e eu sempre gostei de gente. Gente é uma coisa muito legal, é um universo, né? Você aprende muito com as pessoas, com a história delas, com os desafios que elas enfrentam, né? Às vezes você acha seu problema grande, você olha para o lado, você não enxerga uma solução e você fala: olha ali, a solução estava do lado, fulano me contou. Você se espelha naquela experiência. Então, isso é muito gostoso, né? E outra coisa, a odontologia, ela sempre me prendeu muito, porque assim, quem quer ser um bom profissional tem que se dedicar demais. Então, muitos anos de estudo, né? Então, assim, é uma forma de eu também sair do meu universo, né? Existe o meu universo e um universo fora, que hoje eu estou aprendendo cada dia mais com novas pessoas. E tem tanta coisa boa, gente, para a gente aprender, sabe? Cultura é uma coisa engrandecedora. Eu já estou uma pessoa mais fortalecida, com mais bagagem, e eu acho que é isso que é legal. E eu quero que vocês também consigam isso. Priorizar isso no tempo, eu sei que não é fácil, né? Inclusive, eu quero trazer também uma colega aqui que vai falar sobre gestão de tempo, que eu vou aprender muito com ela, inclusive, né? Que a gente acaba procrastinando em muitas situações. Mas hoje o desenvolvimento pessoal é uma coisa assim extremamente necessária em qualquer condição relacional nossa, tanto com a família, quanto com os amigos, quanto no trabalho e nas nossas relações interpessoais, porque hoje a gente sabe que a conexão é muito importante. A gente não faz nada sozinho, não é? Então, assim, por isso o nome Conexão Daniela também. Hoje eu tento gerir o meu tempo entre o podcast, o consultório, a mentoria que eu trabalho também, todos os eventos que eu participo, que é muito importante também prestigiar as pessoas e aprender com elas. E estar aqui é um privilégio, né? Então, esse é o meu propósito. Eu acredito que tem sido uma coisa muito positiva na minha vida e eu quero que seja também positivo na vida de vocês, tá? Hoje, pessoal, eu estou aqui recebendo uma pessoa muito especial, muito querida, que eu já conheço há um bom tempo, como pessoa e como profissional, que eu admiro o trabalho dela, né? Uma mulher guerreira, mãe, filha, esposa, empresária, né? Consagrada. Ela é também mentora, palestrante e também dá consultorias no segmento empresarial. Formada em administração de empresas e também ela fez um curso. Peraí, não, é um negócio relacional, gente. Peraí, que eu vou lembrar o nome. Tem a cola aqui. Helena, fala para mim, gente. Essa é a Helena Guiar. Fala. Prazer estar aqui com Eu você. que É fico uma muito honra. feliz. Você que tem essa história de vida inspiradora e Oh, que muito bonito esse obrigada. propósito de compartilhar. É uma honra estar aqui e vamos aqui aprender juntas, porque ninguém vence sozinho. Quando você É, me convida, você deixa um pouco em mim, eu deixo em você e a gente deixa em vocês. é verdade. Gente, aqui a cola. Ela é analista comportamental, né? Formada, especialista nesse segmento.
Olha, Helena, eu soube, né, que você já tem mais de 30 anos como empresária, né, da moda, né? Gente, sempre elegante, sempre linda. Quando eu conheci a Helena, eu falei, gente, Obrigada. que mulher chiquérrima, assim. E não só, né? A elegância não está só no vestir, está no falar, no gesticular, no se portar. Eu admiro ela muito, né? E há 15 anos eu sei que você teve uma virada de chave, né? E você Sim, começou a trabalhar também em outro segmento, né? sim. Conta pra gente por que que você tomou essa decisão, o que que te inspirou, o que que aconteceu? Bom, antes de 1993, já era nascida? Ai, ai. Eu abri o meu primeiro negócio, mas já tinha uns 2 anos trabalhando no empreendedorismo. E é sempre apaixonada por moda. Comecei É uma com paixão delícia por mesmo. sapatos, né. Tem até um artigo meu: "Atire o primeiro sapato, quem nunca surtou por eles". Olha, gente, que legal, eu não Sim, sabia disso, olha que eu bacana. escrevo, eu sou colunista de uma revista. E aí, o que acontece? Essa paixão por moda me levou a me desenvolver no empreendedorismo. Aí a loja cresceu, de uma loja de 100 metros passou para 500 metros, multimarca, aí veio a roupa. Mas eu comecei lá atrás como estilista de moda, desenhando roupas de moda. Trabalhei em Sério, loja de tecidos. Helena? Sim, trabalhei na loja de tecidos. Sabe aquela mocinha que fica na mesa e aí você chega, escolhe o tecido e ela desenha a Na parte roupa de e você sai. criação. Sim, e no calçado eu me diferenciei. Um dos meus pontos sempre foi assim de buscar o elemento diferenciação. E eu só consegui romper e conquistar o mercado de trabalho, a loja foi em Umas, durante 30 anos, Você é porque de lá? não, eu sou de Goiânia mesmo, fui criada no Tocantins. E assim, porque eu olhei o mercado como um todo e vi que os calçados naquela época eram preto, caramelo, branco. E eu falei assim: "E as cores? Se elas estão nas roupas, por que que elas não estão nos calçados?". Sim. E aí, as marcas que me permitiam, eu usei desse traço da estilista para começar a criar nos calçados também. E aí a loja foi crescendo, e eu sempre também gostei da moda. Eu falei assim: agora eu vou colocar roupa. E a loja chamava Helena Calçados. A loja foi vendida em 2022. E fiz essa transição de carreira porque eu entendi que o desenvolvimento pessoal, o tema inteligência emocional, aquilo queimava o meu coração. E eu entendo que nossa vida é cheia de ciclos. Quando eu fiz 30 anos de carreira com isso, eu pensei assim: agora eu vou me preparar para fazer uma transição de carreira, vou viver minha missão de alma. Continuo gostando de moda, mas eu entendo que eu vivi todo um processo, aquilo foi importante para mim, mas era necessário, eu me abastecia nessa troca, me nutria e eu conseguia, na minha visão, entregar mais para as pessoas do que estimular o consumo, no caso do empreendedorismo. Entendi. E também eu tenho 2 filhos, os filhos voaram, foram para o mundo, literalmente, e nenhum quis, eh, Assumir a loja. assumir gostava de comércio. Eu falei assim: vou fazer realmente". Fui fazendo curso de desenvolvimento humano, de inteligência emocional e me apaixonei verdadeiramente pelas pessoas e pelo processo. E cá estou hoje, trabalhando mais com isso. Atuo muito com empresárias da moda, Ah, é? aonde eu desenvolvo treinamento, consultoria, mentorias individuais. Mas é interessante, recente eu tive em São Paulo fazendo justamente uma curadoria de moda. Olha Mudou, só, fez não todo. tem jeito, né? Acabou voltando. Aí as pessoas perguntam: "Você tem saudade?". Aí eu falo assim: "Eu vivi tudo o que tinha para viver e hoje eu curto". Mas olha, não sei se é bonito que eu vou falar, mas é tipo neném dos outros, você pega, cute, 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 aí depois você entrega pra Fala, mãe. toma, pega aí. É, tipo isso, sabe. Ai, Então, assim, ai. hoje quando eu faço o trabalho para elas, eu vou, participo, fico ali com a equipe, viajo, faço É, que faço legal. faço a curadoria de moda, sabe. Igual recente, uma empresária, ela não estava muito bem, na questão, assim, com alguns desafios, eu entendi que o problema era o produto. Eu tô falando aqui porque ela permite, tá. Sim, claro. Ela mesma já falou na internet. Então, assim, eu vi: "Não, o problema é só o produto, vamos mudar o produto". E assim, foi feito um reposicionamento da marca e tudo, e tá um sucesso. Mas eu falo assim, aí lá eu fui para o Bom Retiro e fiz compras 3 dias, e as pessoas falam: "Nossa, você tá na sua praia". Falei: "É lindo, Ai, gente, aquele gostoso". Bom Retiro é bom demais. Quando eu tinha loja, Hã.
a briga lá em casa era assim, que a minha mãe falava assim, você tem loja só para comprar roupa para você, porque as mais bonitas, você pega o lucro todinho e pega em roupa. Eu falei, tá bom demais. Se eu já É, pegar roupa para mim, tá bom demais. olha só. Aí eu lembro um dia que assim, aquela história do rótulo da doutora Daniela, né? Aí dia de sábado, não, dia de sábado eu queria ser lojista, aquela lojista transada, que eu via assim nas lojas, eu achava chique, né? Aí eu tava lá toda paniquete, de bota, cabelo amarrado, maquiada. E aí chega a menina no caixa, que era minha paciente. Quando ela conversou. Quando ela caiu a ficha, que era eu, ela morreu de rir. Doutora, mas ela tá tão engraçada com essa roupa. Eu falei, nossa, achei que eu tô Engraçada. arrasando. Mas é porque as pessoas criam, né? O É, padrão, o rótulo. Ah, doutora é assim, doutora se veste assado. E era um momento de eu, né, descontrair, mostrar um outro lado meu também. Que às vezes eu acabo fazendo isso muito quando eu vou viajar. Falar, ah, é agora que eu ponho meu tênis, que eu ponho a minha bermuda, que eu trabalho de uma maneira mais livre. Porque querendo ou não, né? Ou a gente se prende, né, ao que o outro é, espera da gente, né? Ou que, querendo ou não, a profissão exige, né? Eu acho que isso é natural. Eu sempre verdade. questiono, né? Nossa, essas moças, essa juventude hoje tem muito disso, né? Principalmente na saúde, eu acho isso muito errado. A pessoa tá lá se expondo de biquíni, bebendo em rede social. Como é que você vai gerar credibilidade para o paciente lá no seu consultório, não é? E confiar em você? É claro que você é ser humano, por trás daquilo e tudo. Faz dois perfis, não é? O paciente, ele tá ali atrás de conteúdo voltado a isso, né? A não ser que você queira virar blogueira, né? Ou blogueiro, aí é diferente, né? Eu tô tentando, viu, gente? Mas a foto de biquíni não vai ficar boa, então. Mas tá ótimo. Mas então, Helena, nós sabemos que você começou essa nova carreira, não é? Quem te inspirou? Houve uma pessoa em especial que você falava, olha, eu queria fazer o curso com fulano. Como é que foi que começou? Você começou a fazer cursos aqui? Você foi para São Paulo? Para onde você foi? Eu comecei em Goiânia, mas aí eu já fui mais para São Paulo. Fiz um primeiro curso e depois eu fui buscar São Paulo. Não porque aqui não tivesse, mas é porque a instituição que eu escolhi, que na época era a Febracis, não tinha aqui. Eu comecei essa jornada em 2010 e bem intensamente em 2017. Mas voltando um pouquinho antes, que você falou, foi bem interessante. É, já vou falar, claro, sobre branding, né? Sim, Sabe o que é branding? sei, mas eu não consigo expressar em palavras. Fala de novo. É que é interessante. A forma mais fácil de se explicar branding é a gestão da intenção dos sinais. Como você estava falando antes, Como você quer se manifestar em tudo, direção ao outro. sim, tudo impacta, certo? A Certo. forma que você fala impacta, a forma que você veste impacta, a forma que você senta impacta, a forma que você se comunica no modo geral vai gerar uma percepção de valor, que é o posicionamento. As pessoas pensam muito que o posicionamento sou eu. Essa percepção de valor é o que o outro vê e Não é o aquilo que está você impactando. diz. Aham. Então, é o que você está comunicando. É a interpretação do outro. Exatamente. Porque o que você posiciona, você promove e defende o que você acredita. Mas Sim. ali também tem uma série de intenção de sinais. Você pode ser intencional com os sinais que você está emitindo, claro que sendo verdadeira, sendo autêntica, mas sabendo que está comunicando, quer você queira ou não, goste ou não, ali vai gerar um resultado, que é isso. É muito interessante, você falou isso aí, é muito interessante que as pessoas acordaram para isso, né? Essa realidade, ela não existe. É aquela coisa assim, o fulano é legal, ele é comunicativo e o outro é tímido, a rede relacional dele é pequena, e aí ele vai ter uma empresa que ele não precisa ficar na frente. Hoje não, hoje você tem que ser tudo ao mesmo tempo, você tem que entender de tudo um pouco para você poder ter sucesso, né? E as pessoas também estão buscando se relacionar melhor, não é? A vida está um pouco conturbada e não é só aprender. As pessoas sabem que para uma faculdade é importante, estudar temas importantes, mas aprender essa parte relacional, igual você falou, saber transmitir, porque é importante que seja intencional também, porque a gente tem que refletir. Isso aqui no meu comportamento não é legal, né? Eu quero mudar, né? Eu preciso, Profissionalmente, né? principalmente, né? Profissionalmente, você tem uma postura, por exemplo, você
já é uma profissional, você está com quantos anos De carreira? carreira? Achei que ela ia perguntar quantos anos eu tenho. Eu já ia brigar com a Helena aqui. Não, de Não, eu carreira. tô brincando. Tenho 4,8 e falo isso muito feliz. Ah, só como da mesma idade. É. Eu tenho. Então, assim, eu tenho 25 anos. Pois é, bodas de prata aí de É, carreira. pensa bem. Pensa bem. E passa rápido. Meu Deus. E foi uma construção, mas com Sim, certeza sim, intencional. sim. Ah, Helena, vou ser sincera. Hoje as pessoas, eu vejo assim, eu tenho pessoas, até na própria família, que tiveram essa visão desde o início, sabe? De fazer uma análise comportamental da empresa, de buscar profissionais. Eu trabalhei muito no erro e no acerto. Sim, todo Sabe? empreendedor, né? E eu, assim, eu tinha essa veia empreendedora, né? Sou uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação muito grande, Sim. não é? Pego as coisas, aprendo as coisas muito rápido, né? Sou aquela pessoa acelerada e tal. Mas tem um lado bom, tem um lado ruim com relação a isso. Mas isso me possibilitou também exercer bem o meu trabalho em grupo e etc. Às vezes a gente não é bem interpretado, né? É aonde entra o teu trabalho, que às vezes eu não tive essa assistência, essa orientação. Eu queria que as pessoas interpretassem uma coisa, elas interpretavam outra, né? É a parte que a gente não tem controle. Isso. E aí, isso não foi legal em alguns momentos da minha vida. Então, às vezes você olha lá atrás e fala, eu queria ter tido esse conhecimento que eu estou tendo hoje, né? Porque eu teria usado ele lá atrás, talvez as coisas teriam sido diferentes, né? E a gente sabe que isso na profissão é muito importante, né? Isso facilita até a gente fazer tomadas de decisões que vão mudar a vida da gente a partir dali, né? E hoje eu percebo que as pessoas estão mais conscientes dessa importância. Então, elas vão atrás de mentorias, elas vão atrás de cursos de gestão, para que elas possam trabalhar a vida delas de uma maneira melhor, com menos erros, né? Sim. E assim, eu, graças a Deus, eu fui privilegiada, que eu tive mais acertos do que erros, né? Mas foi um privilégio, né? De muita luta também, de talvez até o que a gente falou antes um pouquinho, de desgaste menor, né? Se eu tivesse tido toda essa bagagem que hoje eu vejo que as pessoas têm através de profissionais como você, não é? Mas quem é de verdade, uma vez eu escutei isso, eu nunca esqueci. Quem é de verdade permanece. Você sabe que o histórico de qualquer empresa, a grande parte é até 2 anos e meio. Você está com 25 anos de carreira, significa o quê? Que você vive a sua verdade. Sim, Você é uma é pessoa verdade. autêntica. Você fez, inclusive, um movimento, eu quero te validar aqui, de diferenciação. Até o nome, né? Instituto Daniela Mendonça. Você teve um posicionamento, tem um posicionamento bacana. Os erros, eles fazem parte da jornada. Eu não me culpo pelos que eu tive. Eu comecei muito tão jovem, que eu, pra você ter uma noção, um dos motivos que me levaram a estudar sobre inteligência emocional, os meus filhos que eram fora da curva de inteligência, isso não é a mãe coruja, não, é porque realmente são. E é a liderança, pra você ter uma noção. Hoje eu me permito a vulnerabilidade de dizer, eu tinha uma liderança autoritária no começo. Eu tinha 20 anos e eu botava para me chamar de senhora porque, tipo assim, para colocar a pessoa no lugar dela, que eu era a dona. Faz o que eu tô mandando. Depois que eu entendi o que era liderança nível 5, a liderança inspiradora, de buscar as pessoas quererem fazer e não porque eu estava mandando, eu falei assim, eu preciso de inteligência emocional para poder fazer gestão. E na época, né, que eu comecei, não tinha um chat GPT, não tinha um Google para eu pesquisar nada. Então, Sim. imagina quantos erros houveram. Mas eu não me arrependo de nenhum deles. Eu falo assim, cada um me fez, cada uma das minhas cicatrizes, inclusive, me fizeram ser quem eu sou. E assim, não volta atrás. Então, claro que eu também seria diferente, Não mas adianta, né? o conhecimento que eu tenho hoje, talvez teria sido diferente usar naquela época. Talvez sim, talvez não, sabia? Porque assim, aquela pessoa, aquela gestora daquela, eu imagino que assim como você, eu também tive, né? Assim como eu, você também deve ter tido aquele momento assim que não tem nem para quem perguntar, Nossa, quantos? aquele pico de Inúmeros. decisão, aquele momento cirúrgico ali que você Inúmeros. pensa assim, e agora? Não tem nem, e aí tem que decidir rápido e ser Verdade. responsável por E aquela assumir a consequência, né? e assumir a consequência. Mas você sabe que isso também leva a ousar. Sim.
o mundo é dos ousados. Quantas vezes Os você foi corajosos. ousada, tomou atitudes que o mercado não estava? Você sabe que você está à frente. É. Sabe, você sabe que tem muitos profissionais que você está à frente deles, você tomou atitudes, você empreendeu, você se posicionou, você se colocou naquele espaço, abrindo inclusive o espaço. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá foi você abrindo para receber empreendedoras, empresárias, sabe? Naquela Sim, época não sim. faziam isso, você sabe que não. É As verdade. empresas não tinham esse movimento de receber dentro de um centro clínico, né? Receber empresárias, fazer confraternização. Não tinha, Daniela. É verdade. Tô falando história aí, acho que de 2015. Foi isso aí. Não tinha. 2015. É. Olha, para você ver, hoje as pessoas acham muito natural fazer coquetel dentro de lojas. Naquela época era raro, raríssimo. Grupos, né? Grupos, eu sempre mantive grupos de mulheres e tudo. Hoje todo mundo quer ter um grupo, né? E isso lá atrás, né? É tão interessante falar que assim, eu tenho muito orgulho dessa questão em si. Lá, quando eu formei, né? é, eu acredito que eu fui uma das primeiras clínicas de Goiânia, que aonde eu trabalhei a gestão em grupo. As pessoas, assim, eu, por exemplo, eu empreguei grande parte dos meus colegas de faculdade. Olha só. Muita gente trabalhou comigo, entendeu? Começou ali o primeiro paciente. E hoje são profissionais de sucesso e tudo. E eu tinha essa veia empreendedora. Então, eu ia para frente. E o meu trabalho ali era exercer a profissão, mas também captar cliente para eles. Entendeu? Então, eu tinha aquela. Aí, eu tinha que buscar ferramentas para isso. Porque a maioria dos odontólogos lá atrás, né, há 25 anos, eles só sabiam fazer odontologia. A faculdade era muito limitada, e ainda é, não é? Mas naquela época, então, era uma formação extremamente individualista. Então, assim, e eu já acreditava em gestão em grupo. Eu sempre acreditava que, assim, quando eu cheguei num momento no consultório que eu tinha uma quantidade de pacientes que eu não dava conta de atender todo mundo, eu falei, eu vou abrir mão de alguma área. E aí, por exemplo, eu abri mão da odontopediatria. Aí entrou uma doutora que chamava Thaís, que era minha colega de faculdade, Thaís Boareto, muito querida, inclusive. Thaís, um beijo. E a Thaís ficou comigo muitos anos, né? Eu brincava que a Thaís era do tamanho dos meninos, porque ela era desse tamanhozinho, assim, sabe? Então a gente fez um projeto muito bonito, de muitos anos. Ela ficou depois, ela foi, bateu asas, como muitos bateram, né? E isso é muito legal. Também os meus funcionários, muitos começaram comigo. Tinha gente assim que era empregada doméstica e foi para lá aprender um ofício, né? Hoje já tem 2 faculdades, né? Porque eu sempre acreditei no crescimento de todo mundo, né? E trabalhei com empresas muitos e muitos anos. Eu já cheguei a atender 500, 600 pacientes mês, né? E aí depois, né, eu resolvi mudar um pouco o perfil da empresa. Hoje eu trabalho ainda como equipe, né? Porque eu gosto de pessoas que pensem parecido comigo, né? Não porque eu quero manipular, dizer que, não, tem que trabalhar igual eu penso. Não, mas pessoas que seguem a mesma vertente, né? Os A linha de valores alinhados, raciocínio, né? isso. Tanto com relação ao posicionamento com o paciente, quanto ao posicionamento intelectual mesmo, entendeu? Que é oferecer o melhor, atender o público, né? Ter o perfil de atendimento que eu acho importante, humanizado. Eu sempre tive uma odontologia de fidelização. Uhum. Eu falo isso muito, assim, você pode escolher a forma de trabalhar. Não existe certo ou errado, não é, Helena? Sim. Não é igual você falou, cada empresa tem a sua identidade, né? E aí estamos, né, trabalhando, igual você falou, com erros e acertos. Eu sou filha da Dona Neuza, né? A Dona Neuza é aquela pessoa, assim, extremamente exigente, né? E que, assim, fez certo, fez mais que obrigação, né? Fez errado, eu te falei. Então, eu me cobro muito, né? E, às vezes, eu tento não ser tão carrasca comigo, mas acaba que é meio instintivo, né? Uma dúvida que eu queria tirar de vocês, eu acredito que muita gente tenha. Hoje a gente tem mentoria, né? A gente tem palestras, a gente tem curadorias e a gente tem também consultorias. E às vezes a pessoa fica assim, gente, quem que eu procuro? Qual o caminho que é mais interessante para aquilo que eu preciso? Ajuda o pessoal a entender. Então, o mentor, primeira coisa para você escolher, ele tem que ter tido um resultado, de preferência naquela área que você está buscando. Como assim? A Vamos lá. mentoria, só para você ter noção, por que eu atraio pessoas que são mais empresárias da moda Hum, e empresárias do agro?
porque eu tenho histórico nas duas vertentes. As pessoas não sabiam tanto da questão do agro, mas Pois é, eu vi a minha isso. família, ela está há 55 anos no segmento de pecuária no Tocantins. Hum, É porque eu fui para a área da moda, fui empreender e visitava, ia em férias. Mas aí, infelizmente, eu perdi minha mãe no ano passado e eu estou mais foi. presente Nossa, agora. era tão apegada a ela, né, Helena? Aí eu estou lá dando um suporte para o meu pai também na parte administrativa, né? Visto que eu tenho experiência nessa área. Então, o mentor, ele normalmente é o avatar transformado da audiência. Normalmente, sim, Gente, meu Deus, a hora que o termo. Esse é novo. Vai lá, me conta, me explica. se- quem é o avatar? A persona do seu produto que você vende. Igual Uhum, na minha mentoria, eu extraio o potencial único das pessoas, ensino a vê-las o quão potente você é, sim. com suas forças, suas fraquezas também, mas sobretudo seus valores. Enaltecer as suas forças, seus diferenciais, para aí sim te ensinar a conquistar um posicionamento visionário, de acordo com quando você sabe quem você é, você se posiciona de acordo. Posicionando de acordo, você vai construir um negócio forte, seja da sua marca pessoal, ou seja também com estratégias empresariais. Por que o avatar transformado? Eu precisei viver isso, eu precisei romper, eu precisei me conhecer, eu precisei entender quem eu era e como eu poderia me posicionar. Para depois o meu negócio ficar forte. Quando eu consegui vender a loja, eu vendi ela na melhor fase e mesmo pós-pandemia. Então foi feito um trabalho de gestão. E no agro, por quê? Porque eu também conheço as dores das mulheres do agro, onde tem muito machismo, aonde tem algumas demandas emocionais que eu vivi, e eu ensino também a como se posicionar. O seu sim é o seu sim, o seu não é o seu não. Como se posicionar até com mais produtos e serviços do que elas imaginam que elas podem oferecer. Então, acaba trazendo uma liberdade. Então, o mentor, ele precisa ter resultado na área em que ele se propõe a dar a mentoria. Ele, por exemplo, até os erros, né? O erro, ele é minimizado do mentorado. Por quê? Porque ele ensina, você não precisa errar para poder aprender. Até isso o mentor ensina. Outro dia eu ganhei um livro. Eu participo de um mastermind, eu falo assim, todo mentor também tem que ter seus mentores, de um mastermind. E lá tinha um grande profissional que fala sobre vendas, chama Tiago Soares, e ele tem um livro chamado Demanda Infinita. E aí o mentor, que é o René Silva, ele falou assim: vamos, quem fizer a pergunta mais inteligente vai ganhar o livro. E eu não foi por questão de ganhar o livro ou sair melhor que os outros, mas eu fiquei pensando, se eu estou no mastermind, chama Mente Mestra, qual a pergunta que eu possa fazer? O conhecimento desse cara vale muito. E aí fizeram várias perguntas e olha a minha pergunta que eu consegui vencer e ganhar o livro foi. Falei, Tiago, se eu tivesse um minuto só com você, qual o seu conselho de milhões? E olha a resposta que tem a ver com a sua pergunta aqui. Ele falou assim: primeiro, ande com quem tem resultado. E dois, pague para encurtar a tua curva de aprendizado. Sim. Ou seja, no final, ele falou: tenha mentores. Resumidamente. O consultor, ele normalmente ele atua bem na parte de empresas, né? Onde ele vai achar o problema, vai desenvolver o problema, vai trazer a solução para o problema. Eu vejo o consultor como um artista de soluções. E aí depois tem o que mais? Aí vai de acordo assim com o que a pessoa A necessita. curadoria, você falou sobre a A curadoria. curadoria, no caso, é uma curadoria específica de moda. Claro que qualquer produto pode ter sua curadoria. Por exemplo, lá você pode fazer uma curadoria de móveis para o seu consultório, para sua casa, pode fazer uma curadoria de acessórios que você É vai uma usar. exposição? Como é que é? Curadoria é É uma uma análise? escolha bem feita, é uma escolha apurada. Assim, a grosso modo, é uma escolha apurada. Só dar o exemplo aqui no caso dessa empresária. Ela tem uma indústria e uma indústria, vende atacado e varejo, e ela estava com um produto que ela vendia num bairro mais popular, querendo atuar no Marista, e aí não deu certo. Então, nós fomos refinar para que ela atendesse esse público do Marista. Então, Achasse o produto certo para aquele pessoal. só que aí, o que que eu fiz? Para poder fazer uma curadoria, então eu fui fazer toda uma pesquisa de moda, quais são as cores para essa estação, quais são as cores neutras, qual
o público que ela atenderia, que é essa mulher que trabalha, que quer uma roupa arrumada, que é uma roupa que seja confortável, mas também seja atemporal, diante de cores, um padrão que seja mais elegante. Então, primeiro, definir quem vai atender, qual produto que vai oferecer. Aí depois eu vai fazer uma pesquisa, quais empresas, quais confecções que têm esse produto. E dentro da confecção, fazer a melhor escolha possível, baseado no que já está comprando. Então, assim, imaginar a curadoria tão, assim, estratégica, que ela precisa imaginar até como que vai ficar a vitrine, como que vai ficar as araras, a disposição das araras, que é o chamado Que VM. legal, hein? Então é completo e graças a Deus foi um sucesso, teve bastante aceitação. Muito Então, bom. assim, a pessoa precisa entender. É um Só direcionamento, é né? um É dire- como se você fosse lá e lapidasse tudo que é necessário, né? Mas olha só, Daniela, você falou assim, como que a pessoa sabe qual que ela quer? Se ela for num profissional que tenha ética, eu, por exemplo, às vezes a pessoa me procura, eu falo assim, não, primeiro você precisa faça uma terapia. Sim. Ou às vezes eu vejo que é caso de psiquiatra mesmo. Ou às vezes eu vejo assim, não, vou te encaminhar para uma pessoa que tenha mais o perfil financeiro. Sim, que a pessoa está precisando É, daquela de um questão, né? consultor financeiro, ou até de uma mentoria financeira. Às vezes está precisando de uma mentoria especificamente de relacionamentos, uma terapia de casal, alguma coisa assim. E no caso de uma empresária, pode ser também que ela seja específica para a consultoria de negócios. Fala assim, se é um profissional com ética, o correto é ele indicar, ele faz só o diagnóstico e ali ele já encaminha para outro profissional. Sim, sim, eu concordo plenamente, né? O que a gente vê muito é a pessoa absorvendo, né? Por causa, às vezes até de uma necessidade financeira ou por uma reserva de mercado, a pessoa fazendo isso e prejudicando o outro e ela mesma, né? Porque ela não vai oferecer um serviço de qualidade. Aí a mentalidade escassa, né? E a Com mentalidade certeza. abundante, ela vai É olhar, porque assim, extremamente rasa, o né? cliente, o cliente, ele nem todos são pra gente. E tá tudo certo. É E verdade. quando você, por exemplo, você indica e fazendo bem para aquela pessoa, para aquela vida que confiou, não falta. Não falta cliente para você. É. Eu falo assim, ó, que cai no colo depois, vai ver o cliente certo. Faz o trabalho direitinho, que, tipo assim, o universo conspira para quem faz o bem. Amém. Eu vi que você tem um projeto, né? Muito interessante, que eu acredito que seja uma metodologia de trabalho, porque a partir do momento que você tem uma vivência, né? Que você se aprofunda, né? No seu trabalho, tem uma casuística também, né? E você acaba direcionando o seu método, né? Que é o método Águia Visionária. Gente, eu achei o nome muito massa, muito Ah, massa. é a minha paixão. Explica direitinho esse projeto pra gente. Bom, meu nome é Helena Guiar. Por que o Águia? Deixa eu Do contextualizar. Aguiar, agora que eu entendi. Olha só, Daniela, eita. O Águia de guiar, águia tem a guiar, guia porque eu guio jornadas. Então, águia. Por quê? Porque a águia ele é um animal que ele tem uma visão certeira, uma visão de foco, uma visão de enxergar aquilo que ninguém mais enxerga. E você falar assim, o que eu acho mais bonito dentro do meu trabalho, primeiro é enxergar a essência da pessoa. As horas e horas, milhares de horas que eu já me perdi de perícia, de atendimento individual, me fizeram enxergar. Você pode falar o que você quiser falar, eu vou te enxergar por dentro. Aí, por eu ser analista comportamental, ajuda também, mas, sobretudo, eu acredito até que meu lado humano mesmo, sabe? Sim. Eu acredito, eu vou terminar meus dias na Terra acreditando que o ser humano é bom. Que o que corrompe são várias outras situações de vida, de história, de sofrimento. Acontece realmente muitos traumas e pode ser que a pessoa seja corrompida e passa a ter comportamentos diferentes. Mas eu enxergo a essência. E toda a essência ela é bonita, toda a essência tem potência. Então, primeiro começa nessa visão. E dentro dessa visão, enxergando para dentro e ouvindo a história da pessoa, eu consigo fazer com que ela veja também o seu grande potencial. E dentro desse potencial, é assim, ó, a tua história, Daniela, Funciona como uma terapia? não. Não? Eu tenho especialidade em inteligência emocional e, se necessário, conforme o caso, eu uso ferramentas emocionais, mas não é terapia, não.
Não, mas eu digo, quando eu falo terapia, no sentido assim, você vai fazer uma análise comportamental daquela pessoa e uma análise psicológica, não é Sim. isso? Para você ver aonde ela tá, estão os pontos fortes, aonde ela precisa melhorar Uhum. e aonde ela quer aplicar aquilo ali. É mais ou menos isso? Também. Aí, no caso, assim, ó, o que que é o potencial? Porque, às vezes, as pessoas não sabem onde. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, perdidas. Fala assim, eu não sei, porque o mundo tá mudando assim. Aí ela fala assim, e agora? Parece que eu tô atrasada, eu tô desatualizada. Essa também Sim, passei por isso. sim. Tô desatualizada, tô atrasada, parece que estão fazendo tudo num ritmo tão rápido, eu não tô conseguindo acompanhar. Na hora que você começa a achar que você aprendeu alguma coisa, já surgiu outra. Mas olha só, a tua história endossa a tua autoridade. Tua história endossa a tua autoridade. Então, se você olhar para a sua linha da vida, ali você vai perceber, inclusive por isso que os erros são importantes também, onde foi que você onde que é que você mais acerta? A gente não pega o foco em erros. Aonde você mais acertou? Quais foram as competências emocionais que você usou? Quais foram os recursos internos que você usou quando você venceu? É isso que eu pego. Porque para vencer, porque a Aí você mentoria, pega aquela característica e desenvolve ela mais ainda. sim, no caso da terapia, ela precisa e é necessário o psicólogo, inclusive eu atuo o meu trabalho junto com, às vezes, a pessoa precisa de ambos e dá para fazer em conjunto. Eu sou super favorável à terapia. O terapeuta e o psicólogo, ele vai olhar para o passado. No meu caso, eu pego alguns elementos só para eu entender a história da pessoa, mas é sempre com foco no futuro, onde ela quer chegar. Por isso, visão, sabe? A visão. A gente não minimiza nem despreza passado, mas eu pego a pessoa, o que ela é, o que ela pode fazer, e aí estimula daqui para lá. Por isso a visão. Você tira, você transforma sonhos em projetos. Pronto. Exatamente. Legal. Eu li umas coisinhas engraçadinhas que o povo adora, né? Vou falar. Porque assim, o povo adora receitinha de bolo, né? E Aham. essas curiosidades. Aí eu li que o comportamento é classificado, né? Claro que são definições rasas, né? Mas com certeza a pessoa vai achar interessante. Que os padrões de comportamento são comunicador, executor, analista e planejador. Você também analisa esse contexto quando você vê isso aí? Sim. Explica para as pessoas como é que é cada um. Que agora eu vou andar na rua assim. É uma formação que elas são 33 horas só de curso, né, de sala, fora os estudos. Mas a teoria diz que ela foi criada em 1928 por um advogado psicanalista de Harvard, William Marston, não sei se a pronúncia saiu certa, classifica a teoria das pessoas com emoções normais. E aí ele dividiu em DISC, que é o dominante, que é o executor, o influente, que é o comunicador, o estável, que é qual que você falou aí agora? Planejador. Planejador, ele é o melhor planejador, o estável, porque em inglês é escrito assim, e o conforme, que é o analítico. Então, as características dessas pessoas, nós temos os 4 dentro, só que aí, imagina um gráfico. É feito um teste, esse teste ele tem quase 99% de acerto, ele é reconhecido mundialmente, que chama CIS Assessment, o método que eu aplico. É feito um teste objetivo, muito simples, e aí ele compila todas as informações. Imagine um gráfico onde tem de 0 a 100, aí no meio lá os 50%. O que a pessoa, ele é muito específico, vamos supor, tá lá, Daniela Mendonça. Aí no seu gráfico, que está acima de 50%, eu ouso dizer que ou você é uma influente dominante, ou você é uma dominante influente. Por quê da diferença? Porque Ela é, já me analisou, gente. porque você tem a característica do D, que é o de comando, o de ação, o de executor, e você
também tem a característica do I, que é o I é o mais comunicativo de todos, o mais persuasivo, o que gosta de interagir, gosta de criar você falou, gosto de pessoas, gosto de me conectar com pessoas, o que é o perfil do influente. O dominante e o influente, eles pensam rápido, eles agem rápido. Os estáveis, eles são os melhores planejadores, são os melhores ouvintes. Às vezes tido por alguns como mais melancólico, mais Reservados. prolixos, mais reservados, mais quietinhos, mas eles são os que mais planejam. E no caso dos analíticos, eles são o menor número na população, que são os conformes, que eles têm um aprendizado sistemático. Então, eles são os mais detalhistas, os mais perfeccionistas. Eu falo que o analítico é o olho que tudo vê. E as empresas, elas precisam de ter todos esses perfis. A Sim. beleza está na diversidade. Nós A precisamos. necessidade, né? Tá na diversidade. A gente precisa de pessoas que nos complementam. Sim. Por exemplo, só para você ter noção, eu gosto muito de vendedores, todos os perfis podem performar, mas os influentes, os dominantes, eles têm uma característica de venda com um resultado ainda melhor, porque eles estão voltados. Aí, olha só, os dominantes e os conformes, eles são voltados mais para tarefas. E os influentes e os estáveis são mais voltados para pessoas. Os influentes e os dominantes, eles pensam rápido, agem rápido. Os estáveis e os conformes, eles pensam mais devagar e agem mais devagar. O estável, porque ele é planejador, então ele vai gastar. Se você manda um comando, ele vai pensar mais, porque ele vai planejar. E o analítico, ele vai ver o detalhe, ele vai ver a possibilidade, ele vai ver o risco. Só para você ter uma noção. Vamos supor que eu chame você para viajar. Certo. Vou chamar o dominante para viajar. Aí ele vai querer falar o local, porque ele escolhe. Está no comando dele, ele gosta do poder. O dominante, o motivador principal dele é status e poder. Então ele gosta de estar no comando, ele é muito focado em resultado, mas ele gosta de ter o comando. Ele executa muito bem, ele vai falar assim, tá, nós vamos viajar, mas tal lugar. Você quer agradar um dominante? Você pega e filtra para ele, mas deixa, vamos supor que eu queira Que a decisão viajar. final seja A decisão dele. final é dele. Tipo assim, eu escolho 3 destinos. Nós somos amigas, nós vamos viajar. Eu escolho 3 destinos. Falei, Daniela, o que você escolher é isso mesmo. Ou seja, você está no controle. Vamos no restaurante. Eu te dou 3 opções, mas você escolhe. E no caso do influente, quem vai? Quem vai? Isso foi ótimo. No caso do estável, não, peraí, vamos olhar aqui o tempo, o local, como é que Essa faz viagem para não vai dar certo, chegar, a gente. questão do planejamento financeiro, não pode ser bagunçado. O estável ele não gosta de surpresa, ele gosta de tudo mais planejado. Detalhe, eu sou influente e estável, tem os dois acima de 50. E aí, porque que eu fiquei com o horário, o planejamento, chega 15 minutos antes, e sabe, o que vai falar? Não estou no meu primeiro podcast, mas assim, eu gosto de saber o que vai falar, Ser tipo assim, palpável, o né? mundo dos Isso. sonhos era você me mandar todas as perguntas, que aí eu saberia, mas tudo bem. A sorte é que tem um influente, vamos lá. E aí, no caso do estável, ele vai querer planejar a viagem. E no caso do conforme, ele vai ver todos os riscos possíveis. Vamos supor que seja praia. Vamos ver se não tem nenhum perigo aqui de tubarão nessa praia. Ele olha o perigo, sabe? Adorei, gente, Então, adorei. assim, e nas empresas, por exemplo, para financeiro, adoro os estáveis, principalmente os conformes, para ficar com o financeiro. Por quê? Porque eles são voltados. O conforme, ele ama planilha, gráfico, chega a virar os olhos com aquilo, ele gosta de trabalhar, ele gosta de organização. Então, assim, para trabalhar no seu financeiro, se você colocar um influente puro, você está assassinando ele, entrancar ele Nossa Senhora. Ele gosta de gente. É verdade. Você colocar um conforme, um estável para vendas, imagina numa loja, aquele tumulto, burburinho, pressão, Nossa meta, Senhora. você assassina a pessoa. Então, quando você entende perfil comportamental, até o turnover, ele é reduzido. É verdade, gente, muito interessante. E a diferença da classificação psicológica?
que já é aquela coisa, né? Do fleumático, sanguíneo, Ele colérico. equivale mais ou menos a esse. Então, vamos lá. Nós temos os 4. No meu gráfico, por exemplo, eu sou 64 influente, 51 estável, 47 dominante e 39 conforme. Então, vai sair os números, Gente, né? ela sabe de cor, vocês viram isso que ela já decorou? Então, o que saiu acima de 50 é o que a pessoa é. Pode ter o Entendi. influente puro, dominante puro, pode ter os puros. E no caso dos comportamentos, igual você falou, do colérico, do sanguíneo, ele equivale aos perfis do DISC. Eu não uso essa metodologia, mas ela é certa Ah, também. ela é similar. Ela é similar. Entendi. Tipo assim, o É sanguíneo é influente, é o só uma colérico é o nomenclatura, dominante. Você né? fez esse já? Não, não, gente, eu estudo, minha filha. Você acha que eu vou vir pra cá sem saber mais Não. ou menos um Mas tiquinho? já falaram do seu? Não, fala aí, gente. Não, Agora. já falaram? Não, gente, agora eu quero Fica uma curiosa. consulta. Me Ó, conta. vou te dar um presente, que é melhor. Vou te dar um presente aqui. Eu vou te mandar o e-mail. Você me dá seu e-mail, eu te mando o link, você responde, e aí depois você ganha um questionário, ganha um relatório, desculpa. Você responde o questionário, você vai ganhar um relatório com 42 páginas, tudo sobre você. Gente, Tá vocês vendo? não têm um podcast de você? Amei. Muito obrigada, meu amor, porque eu sei o quanto isso é importante. Porque é o seguinte, Nossa, sem dúvida. Daniela, até assim quando você entende o perfil dos outros, você vai ver, por exemplo, que não é proposital. Sim. Que é o jeito do outro. Aí você aceita o outro. Não, primeiro você você aceita que os perfis são diferentes e tá tudo bem. Teve gente já que faz a devolutiva, né, e fala assim: eu posso ser eu. Então não é que eu sou mandão. Ou é porque eu sou. Por exemplo, é injusto no caso de pais e mães que às vezes erram com os filhos. No caso, os pais são mais quietos, fala assim: você é falante demais, você é muito dada. Isso é um erro. Ou então o menino ou a menina é mais quietinho, mais introvertido. Você tem que ser como sua irmã. Você não cumprimenta as É pessoas, você é verdade, é bicho do mato. verdade. Não pode fazer isso. É verdade. Tem que respeitar a essência de As cada um, pessoas, né? elas podem até adaptar o seu perfil. Mas o natural, no caso, se você fizer esse teste, daqui X anos, décadas, e você for repetir, Eu ele ia te perguntar isso, você tirou a pergunta da minha boca. É possível mudar o perfil? O perfil natural, não. Aí chama perfil natural, que é a essência, e o adaptado é como você está. Naquele momento, Pode, é intencional, vamos dizer assim? nem sempre é intencional, pode ser que o meio te modulou para aquilo. Vamos supor, você gosta de papéis? De trabalhar com finanças? Também, Gosta? também. Gosta? Gosto de números também. É, Até porque tudo converge em números, né? mas é porque você é uma empresária, uma líder, e você também é gestora de fato. Sim, Eu sim. conheço vários empresários que adoram a área da venda, a área comercial. Então, Sim. e não gostam de jeito nenhum de papel. Então, o que a gente recomenda? Que você trabalhe usando o seu melhor O melhor para você potencial, ganhar né? dinheiro com aquilo, para você pagar para quem faça aquilo que você não gosta, porque senão vira uma bagunça. No meu caso, é a dificuldade, às vezes, de acertar com o funcionário certo para aquela função, aí eu acabo abraçando tudo para debaixo do braço. Aí, gente, são os Ai, não meus erros. deve Aí eu vou ela. começar a chorar. Ao invés de eu tomar suco, eu vou tomar cozimel essa hora do dia. Porque a gente sabe, às vezes, né, onde estão as nossas falhas, né? Mas, às vezes é complicado. Mas, assim, eu acabo deixando os papéis por último, não é? E acaba não sendo, assim, a minha prioridade naquele momento. Mas contrata quem gosta, sempre vai ter aquele perfil na loja. Eu sempre buscava contratar os perfis que eu sei que gostam de papel, que gosta de ficar na sala, que gosta ali do computador e que é muito atento aos números. Né, Simone? Ah, mas a Simone é muito boa com pessoas também, você não acha, Helena? Sim, a Ela é boa Simone com... eu já chuto uma SC, estável conforme. Mas ela pode ser que ela tenha um izinho aí. Existe até 3, ninguém é os 4 acima de 50. Existem perfis raros que são 3. A Certo. combinação de 3 é raríssimo. E pode ser também que ela adapte por educação, pelos valores dela. Então, existe um processo de adaptação ao meio e Existe também uma questão relacionada ao amadurecimento. também.
Quer ver um exemplo? Repetindo o teste, eu sempre fui IS, vou permanecer IS. Uma época eu estava fazendo muitas provas e as provas me exigiam bastante estudo e eu fiz o teste, deu meu conforme, que é o mais baixo, ele deu alto. Então, eu estava adaptada devido àquela fase. A fase Entendi. que de vez em quando eu repito, assim, só para saber como é que eu estou adaptada. Na fase, infelizmente, que eu perdi minha mãe, eu estava muito estável, estava precisando de muito planejamento. Aí o meu estável deu mais alto. Mas, assim, o ideal mesmo para a pessoa estar em paz é que a essência esteja alinhada com o que ela está adaptada. Porque não é bom viver. Quer ver um exemplo muito comum? Mulheres que têm o perfil, por exemplo, como o seu, e o homem é mais introvertido, calado, eles tendem a, às vezes, até criticar o jeito de ser da pessoa. Sim, E às vezes, algumas, por querer agradar, acaba minando a sua essência. Isso é péssimo. é verdade. Ou seja, ninguém A pode pessoa é minar a sua. sufocada, né? Sufocada, você usou a palavra certa. E às vezes muitos relacionamentos, eles não dão certo por causa da divergência de perfis e as pessoas hoje não estão querendo ter muita paciência, resiliência e o entendimento, a empatia com o outro de entender. Somos sim diferentes. Só para ter uma noção, o ISS, nós lá em casa, eu e meu esposo somos influentes estáveis. Nós somos bem diferentes. Não significa que a gente é igual. Porque vem criação, porque vem valores, vem uma série de fatores. Então, não é que vamos supor que você seja Que é uma. só aquela característica, né? Você, Entendi. vamos supor que você seja uma dominante e influente. O seu dominante é mais alto, o seu influente, mas ambos estão acima de 50. É, você é o perfil de líderes. Os grandes líderes, normalmente, eles têm esse perfil. Já é bem característico, inclusive mapeado. Silvio Santos, o Roberto Justus, o Paulo Vieira, são o seu perfil. Estou eu aqui afirmando, né? Depois vai que você surge aí uma diferença. Mas o ideal é que as pessoas sejam alinhadas. Quanto mais alinhado do que ela é, do que ela vive, tipo assim, eu penso, eu acredito, eu sou, eu faço, eu falo, mas eu vivo aquilo que Sim, eu sim, acredito. sim, sim. Mais feliz. Entendi, entendi. Muito interessante, né? E se você tem essa ferramenta, é igual você falou, você vai aplicar ela na sua vida como um todo. Você vai se respeitar mais, se perdoar mais, né? E Sim. também com relação ao outro. Muito Aceitação. legal. Muito, Aceitação. muito, muito bacana. Nossa, gente, eu sabia que ia ser bom demais esse negócio aqui hoje. Gente, e aí você leva isso para a empresa, não é? Leva para a empresa. Lá você analisa o contexto e tudo para você saber aonde está certo, onde está errado, aonde coloca cada pessoa. E não só isso, né? Você falou que você faz várias mudanças na estruturação também, E né? filho? Já viu aquele caso de pai tem 10 filhos e fala assim, tudo diferente? Mas vai ser mesmo. Ai, mas é a mesma criação. São perfis diferentes. São pessoas diferentes. E aí, por que que fala assim? Acertei tanto com fulaninho e errei com cicraninha, vamos supor. Porque é diferente. Então, é, tem que ter a sabedoria de saber também educar de forma diferente. Ah, olha que legal, gente. É. Enxergar o outro, né? Para poder lidar com ele, então, né? Muito bacana, Helena. Gente, olha, eu aprendi muito. E eu tô doida para acabar esse negócio para me passar esse e-mail. Olha só. Olha que interesseira, gente. Mas assim, agora eu quero perguntar um pouquinho sobre a Helena, Sim. né? É, é claro que você fez uma análise pessoal, porque você não pode analisar os outros, né, sem se conhecer. Você acabou já respondendo essa pergunta para mim quando você falou lá atrás, né? E você acabou também, quer ver aqui, tá aqui embaixo. Você tem hoje, tipo assim, dentre os profissionais da sua área, quem é uma grande inspiração para você? Eu gosto muito da Camila Vieira, que é a esposa do Paulo Vieira, né? Que eles são presidentes da Febracis, que é a maior instituição de coach de desenvolvimento pessoal do mundo. Mas eu não sou muito assim, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, quem são o seu concorrente? Quem que é que você inspira? Pensa assim, não é só para falar bonito, mas minha inspiração é Jesus. Então,
nós todos somos humanos. Eu nem gosto também de falar assim, eu me inspiro em você, porque nós somos falhos, né? Sim, isso é E verdade. aí ia falar assim, eu não pego, Daniela, ninguém como modelo único e absoluto. Eu gosto, às vezes, de pessoas, inspira um detalhe em uma, um detalhe que eu gosto na outra. Então, assim, só que aí copiar também, eu sou anticópias. Eu não copio ninguém. Eu entendo que nós somos únicos. Tô lançando um livro, sabia? Olha, gente. Chama Eu Posso Ser Eu. Ai, meu Deus, que legal. Depois você... Ai, gente, eu vou ganhar um livro, que aí eu vou mostrar aqui no podcast. Depois faz outro podcast com o livro. Gente, Chama Eu e Posso Ser Eu. assim, se você pudesse conhecer alguém, se você falasse assim, olha, no universo inteiro, no mundo inteiro, eu queria ter a oportunidade de conhecer uma pessoa, quem seria? Nossa, eu nunca parei pra pensar nessa pergunta. De verdade. Eu não. Como é que chama? Eu esqueci o nome. Eu gosto muito de pessoas sábias, sabe? Tem um que é tido como guru indiano, sabe? Eu esqueci o nome dele agora. E eu penso que é muito bom você conversar com pessoas sábias. É, Independente da idade, da cultura, da religião, eu penso que é bom gastar o tempo com gente sábio, sim, não é nem gastar, é um investimento, né? sabe? Sem E, dúvida. inclusive, até lembrei agora de uma vez que eu estava num cruzeiro e uma senhora começou a conversar comigo. Infelizmente, uma das falhas da pessoa é que o inglês é desse tamaninho. Sei bem como é que é. E aí, ela começou a conversar comigo numa fila e a conversa parou por causa do meu pouco inglês. Sabe quando você começa a admirar aquela pessoa e fala assim, gente, eu queria ir com essa senhora para um lugar, tava assim, em breve seria o pôr do sol. Já pensou sentar numa cadeira e ficar ouvindo? Aí ela pegou e falou, ela percebeu minha dificuldade em continuar o assunto, porque ela começou a fazer perguntas demais. Eu entendo, mas tenho dificuldade para Não falar. consegue, eu sei como é que é. E aí ela falou, eu entendi que ela era italiana, ela estava passeando ali. Aí ela pegou e começou. Você fala italiano? Não. Francês? Não. Espanhol? Ela me deu 5 línguas que ela E ela falava falava. todas. Ela não falava Meu português. Deus, que delícia. Ah, você sabe que é um dos projetos que é até uma outra pergunta que vem aqui, que é algumas coisas que a gente acaba carregando. Tem algum projeto seu que você não deixou na gaveta e que você gostaria de ter realizado ou está planejando realizá-lo? Tem, Daniela, que são esses dois. Que inclusive eu falei assim, eu tô tendo que moer meu orgulho e o perfeccionismo, porque o perfeccionismo, sabia que é uma das vertentes do orgulho? É verdade, Orgulho é o mal da humanidade. é verdade. Concordo. Aí, que é a minha mentoria online, que antes Hum, estava só na presencial, e online, assim, de um a um, né? Individual. Mentoria online em grupo e o livro. São dois projetos que eu não estava fazendo porque nunca estava perfeito. E eu estava falando aqui também, eu estou moendo, sabe? Porque vão ser lançados, porque eu entendi o seguinte: hoje é o melhor. É igual aqui para esse podcast. Hoje eu estou trazendo aqui a minha melhor versão. Pode ser que amanhã eu fale diferente, traga um conteúdo ainda mais rico, enfim. Pode ser que eu esteja falando inglês, mas hoje é essa. Aí é tudo que eu vou fazer hoje, inclusive foi uma das coisas que me fez vencer o medo de falar em público, foi hoje é o que eu tenho, com essa voz. Eu só estava falando assim, já pensou em fazer fono? Já pensei, mas tem outras prioridades na frente. Hoje eu vou falar com a voz que eu tenho. Mas o mais importante é você usar a sua voz. Porque o que você, por exemplo, que é uma pessoa que tem tanto conhecimento, participa de tantos congressos, você, tudo que você sabe até então é mais que suficiente para você ensinar muitas pessoas. É mais que suficiente para você criar o seu próprio método. Então, assim, estou, né, tá já em fase final para a mentoria online e também em fase final já na gráfica, o livro. Então, eu tenho assim, certeza que vai ser um sucesso. então, assim, é o hoje. Hoje o que eu tenho é isso. Amanhã vai sair outra coisa, possivelmente melhor. Mas se for jogando porque não está pronto, nunca estará.
Eu li uma frase que eu nunca vou esquecer e foi muito para mim, né? É melhor o feito do que o perfeito. Ai, como essa frase foi para mim, sabe? Foi uma flecha. E isso, assim, me fez é, dar pontapés em coisas que eu realmente, às vezes, deixava parado. E eu acho que você esqueceu de colocar no currículo que você é médium. Porque tudo que eu quero perguntar, danada responde, gente. Se você fosse escolher um livro para poder indicar para as pessoas, qual seria? O dela. É o dela. Mas você sabe qual que veio aqui quando você perguntou? Ele é uma bíblia, mas é Hum. maravilhoso. Chama Desperte Seu Gigante Interior, de Tony Robbins. Ai, o Tony Robbins é maravilhoso, né? Ele é fantástico. Ele é maravilhoso. Ai, gente, foi uma delícia, Helena. Muito obrigada pela sua presença. Você é uma querida e assim, você passa conhecimento com uma leveza, com uma humildade, que, gente, olha, quem realmente é assim tem essas características, sabe? Eu percebo isso e eu procuro me cercar de pessoas assim para sabe, para eu exercitar isso em mim também, o tempo todo, tá? Espero que a gente possa se ver mais algumas vezes Sim. aqui. Obrigada pela confiança, né? Porque é muito sério isso. Fala assim, quando a pessoa confia, sabe lá o que vai sair. Não, mas eu sabia que ia ser ótimo. Eu Mas não e tinha fique, dúvida. fique apenas com a intenção positiva das minhas palavras e que o que faz sentido, né? Você fala assim, guarda o que faz sentido, o que não for, deixa pra lá. Mas eu quero deixar aqui um recado, é o seguinte, ó, faça com alma, faça diferente e o mundo vai saber de você. Ó, sonho na cabeça, fé no coração, uma coragem gigante nos passos, muito entusiasmo na veia, porque o que impulsiona a gente a agir é a paixão que você coloca em tudo que você faz. É verdade, ó. É isso aí. Muito, muito legal. Muito Legal. obrigada. Gente, eu queria agradecer também o Café Sorriso, que está sempre nos patrocinando aqui, nos presenteando. Olha aqui, olha, uma mesa maravilhosa. A Helena não comeu nada, mas eu experimentei, tá uma delícia, tá? Gostaria também de agradecer a PC Queijos e Vinhos, que está sempre conosco aqui também, que tem, assim, tábuas de frios maravilhosas. Muito obrigada. Vocês vão adorar. São duas empresas que realmente oferecem um produto de primeira linha. Vão estar também aqui o Instagram deles, né? E todos os dois aceitam encomendas. E é isso aí, tá? Muito obrigada. Até a próxima. Eu vou colocar também o Instagram da Helena. Helena, coloca contatos também, que eu tenho certeza que as pessoas vão super interessar no que você falou, @helena.aguiar. né? E a gente vai colocar. E assim, gente, eu vou colocar um monte de corte lá nas minhas redes sociais, vai para Helena também, porque eu tenho certeza que quem não assistir vai assistir o corte lá e volta para assistir de novo. Beijo. Beijo.